Então, pessoal, boa tarde a todos aí mais uma vez, né? Vamos começar hoje a nossa 15ª aula, tá? É o nosso 15º encontro, tá? Aqui nessa disciplina. E a gente vai trabalhar hoje uma parte, assim, também bem importante mesmo do curso, tá? Algumas dicas, por exemplo, de um livro fundamental, um livro que é uma grande referência para mim, que eu vou falar sobre ele daqui a pouco. E esse livro, tá, é o que vai inspirar, assim, é o que inspirou para mim a construção dessa aula e, na verdade, tem me inspirado muito desde 2011, né, que eu estudo e eu comprei esse livro, na verdade, numa viagem que eu fiz, né, eu fui, acho que foi em 2013, 14, não estou bem lembrado, tá? Foi numa ida minha aos Estados Unidos, né, que eu sempre frequento bibliotecas, esse tipo de coisa. Eu fui visitar o MIT, fui visitar Harvard também, né? E na biblioteca do MIT eu encontrei esse livro, que é o livro que eu vou usar para vocês. Eu comprei 2 volumes, né, é uma coleçãozinha, são 2 volumes. E depois de um tempo esse livro saiu, um deles saiu em português, tá? E vou fazer essa indicação, essa recomendação aqui para vocês, tá? E a gente vai passar sobre alguns pontos importantes do livro antes de passar vocês para uma atividade específica, tá? Quem entrou mais cedo, eu já tinha falado aqui que é importante, vai facilitar a aula de hoje se vocês estiverem no computador, tá? Mais uma vez, vai ter uma parte aqui de trabalho efetivo de vocês, né? E isso é uma coisa que eu queria também combinar com vocês daqui para frente, tá? Eu sei que o tempo ele é muito curto, né? O nosso tempo ele é muito curto, vocês ficam extremamente sobrecarregados com muitas matérias, alguns com TCC, estágio, PET, PEC, enfim, outras atividades acadêmicas que vocês acabam sempre tendo na universidade, quando não estágio, trabalho, enfim. E a gente precisa, né? Eu falo muito sobre isso, né? Principalmente no curso de administração. A gente precisa aproveitar melhor cada minuto, cada tempo da nossa vida, tá? E como eu sei que reta final é sempre um pouquinho mais complicado, né, em relação a tempos, eu quero muito que vocês aproveitem, tá certo? No limite, o tempo da nossa aula, tá? Veja que esse tempo da nossa aula, ele não é pouco, tá? São 2 vezes por semana, praticamente 2 horas, às terças e quintas. Se vocês, além de aprenderem, né, além de assistir a minha aula, tá, fizerem parte do trabalho na hora da aula, já adianta muito, tá? Então, de modo que as aulas daqui para frente, elas vão ser muito mais práticas do que teóricas, tá? E não adianta dizer, não, porque o professor agora está enrolando. Não estou enrolando, não é para enrolar, aqui não é para enrolar. Eu vou passar muito mais atividades para vocês meterem a mão na massa e fazer daqui para o final. Para quê? Para que vocês consigam aproveitar melhor o tempo da aula, tá? Então, hoje já vai ser assim, tá? Então eu tô fazendo isso porque eu já tive assim do lado de vocês, né, muitas vezes, né, inclusive, e eu sei o quão difícil é um final de semestre, tá? Assim é difícil para vocês e é para mim também, né? Então a gente vai procurar aproveitar. Eu sei que não é fácil, né? Alguns de vocês de todas as matérias já me relataram das dificuldades que tem em estudar em casa, a questão do foco, da distração, mas vamos concentrar aqui, foco, tá? Tanto no que eu estou falando, quanto no que a gente vai fazer, no trabalho que a gente vai fazer. Se vocês aproveitarem esse tempo, talvez não precise estudar nem gastar tanta energia depois que terminar a aula, tá? Então, hoje vocês vão sair daqui com alguns números, tá? Com alguns números construídos por vocês durante a aula, tá? Mas eu não vou nem
Não vou perder muito tempo aqui nessa nossa conversa inicial, apesar de que eu preciso fazer essa conversinha inicial aqui nossa. E eu queria falar um pouquinho, né, sobre as atividades que estão passadas, tá? As notas e a última aula, principalmente, né? Então, já falei com o pessoal que chegou um pouco antes aqui na aula, a gente conversou um pouco, então, como é que vai ser o processo, tá? Eu vou dar as notas de todo mundo lá no sistema acadêmico, da 1AB, até sexta ou sábado, tá? Sexta ou sábado, eu espero terminar sexta, tá? Não queria me estender até sábado, mas eu estou gravando, assim, algumas aulas aqui durante a semana e gravar a aula consome muito tempo, então eu estou gravando algumas aulas tanto para vocês quanto para os outros cursos que eu estou fazendo, e eu fui bastante arrojado, assim, empreendedor esse semestre, porque o que eu estou fazendo nessa disciplina aqui, eu estou repetindo nas outras duas, avaliação econômica de projetos e administração, tá? Então, o padrão eu estou mantendo, e assim, 100% das aulas praticamente no YouTube, e aí tem edição de vídeo, tem um material que tem que preparar, então eu peguei para mim esse desafio esse semestre e está funcionando, tá funcionando, mas assim, tá sendo caro para mim, assim, eu tô gastando realmente muito tempo, né? Mas faz parte do processo. Tô feliz assim com o resultado, na verdade. Então, o que é que eu quero combinar com vocês aqui? Até sábado todo mundo vai estar com a nota 1AB correspondente ao que tiver no board. Tá? Eu vou entrar e entrando lá eu vou corrigir o que tiver. Tá? Quem não tiver feito nada, 00, vai levar, assim, 00. Tá? Quem tiver feito tudo certinho, 10, 10. Tá? E aí, entre esses dois extremos, vão ter aí várias notas, né? Naturalmente, pelo trabalho de cada um. Nem o 00, o 10, 10 vai ficar fixo, na verdade, né? Mas qualquer nota entre 0 e 10 pode ser melhorada até o último dia de aula. Tá certo? Então, as notas, só que a partir do momento que eu dei a nota e dei os feedbacks do que é que pode ser melhorado em cada trabalho, vocês podem ir trabalhando e quando terminarem efetivamente o trabalho correspondente a 1AB, coloca lá um comentário no board dizendo setor concluído. Pode corrigir, tá? Eu espero que vocês já façam isso, na verdade, até o mais rápido possível para eu já começar a correção por esses que estão me dizendo que já concluiu. Quem for concluindo, vá colocando o nome lá. E eu vou corrigindo, vou colocando a nota. Depois que eu der o feedback e a nota, vocês vão ter aí o tempo até o final do curso para melhorar esta nota, tá? É como se fosse uma reavaliação contínua em cima do mesmo trabalho. Evidentemente que vai ter o trabalho da 2AB, do segundo módulo. O trabalho do segundo módulo já está passado na aula que ficou gravada, a aula do Canvas. Quem assistiu já sabe lá que eu dei o prazo de 10 dias a partir do dia que eu gravei a aula para me entregar, tá? Então, só que vai valer da mesma forma, tá? O trabalho, a primeira parte do segundo do trabalho é o Canvas de modelo de negócio. Já está passado, já está explicado e já tem exemplos lá na aula que eu gravei na semana passada e passei para vocês. Vocês vão começar a fazer no mesmo board, coloca lá uma linha, trabalho agora, segunda etapa do trabalho. Então, essa segunda etapa, vocês vão fazer também até o último dia de aula. Eu vou dar as notas até o prazo que eu tenho para dar a nota 2AB, tá certo? E vocês vão ter mais o tempo de reavaliação e final para concluir tudo. E assim eu fechar a nota de vocês. Tá certo? Pessoal, tá claro para todo mundo assim os critérios não, como eu vou trabalhar essa questão da nota 1AB, reavaliação e final. Tá claro para todo mundo?
Coloca aí, pessoal, no chat para mim, assim, que tá entendido, porque é importante que isso fique entendido, para depois a gente ficar, não, porque eu não sabia, não sabia, não avisei, então, você não avisou, então eu tô reforçando, isso está gravado, tá certo? Está gravado, para que todos que não sabem, eu vou dizer, ó, pessoal, entra lá no vídeo tal, daquela aula, que eu expliquei tudo no começo da aula, tá? Professor, só não sei a data do Canvas. Tá? Deixa eu ver quem foi que colocou aqui. Rafael Nobre, beleza, Rafael. Veja, as datas, Rafael, elas estão, daqui para frente, elas estão flexíveis, tá? Eu falei 10 dias a partir do dia que eu gravei o vídeo, que eu disponibilizei o vídeo para vocês, tá? Em todo caso, eu não vou levar em consideração essas datas de entregas parciais que eu fui pedindo. Tá? Eu vou levar em consideração a data final. Terminou, então eu vou lá e corrijo. Quem terminar antes vai colocar para mim, concluído. Pode colocar o feedback aqui, Seton. Aí, fazendo isso, tá fechado. Eu vou lá, dou a nota e vocês ficam melhorando continuamente o processo. Entendido, Rafael? Aí, tá claro? Então, quem me entregar no prazo de 10 dias, melhor, porque vai ter mais chance de ter um feedback antes, tá? E coloca lá concluído. Quem não conseguir me entregar nos 10 dias, vai ter aí até o último dia de aula para entregar tudo, assim, sem estresse, né? sem muito aperreio, mas com o compromisso de fazer o trabalho, né? Porque, assim, se não fizer o trabalho, né, vai de fato, vai ficar sem nota, ou vai ter uma nota baixa, enfim, não é isso. Vocês não estão numa disciplina eletiva aqui para isso, né? Beleza, professor. Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta em relação a isso, vamos para o trabalho, né? Vamos começar aqui a aula efetivamente. Tá? Deixa eu mudar aqui a minha tela, como sempre. Vamos lá. Essa não, essa aqui não ainda. Vamos para essa aqui. Deixa eu ver aqui. É que está trocada aqui, né? Essa aqui, mas eu ajusto aqui na hora. Peraí. Mexer. Essa também não. Essa não, ele não está pegando a tela. Essa sim, tá? Então, como sempre, né? Eu faço para que todo mundo fique na mesma página, né? Então, estamos ali, tá? No quarto módulo de contas. E hoje vai ser a primeira aula que vocês efetivamente vão fazer contas, tá? Para que depois a gente possa ir para o modelo de negócio, tá? A aula hoje, basicamente, ela está toda focada lá no board, tá? Mas os pontos da aula são esses que estão aí, certo? As 24 etapas para uma startup bem-sucedida, tá? Que é o título do livro que eu falei para vocês no comecinho da aula, tá? Esse livro aqui, certo? O Empreendedorismo Disciplinado, tá certo? Esse livro aqui, esse aqui é a versão em português do livro, tá no board o link para o livro, tudo, né? Essa aqui é a versão em inglês, tem um workbook do livro e tem um livro que é um pouquinho mais teórico, tá? Que são dois aí. Esses dois aqui que eu tenho aqui são em inglês, tá certo? Eu estou colocando as referências todas lá no nosso board lá. Não passei o link para vocês ainda, para vocês se concentrarem um pouquinho aqui no que eu estou falando agora. Daqui a pouco eu vou colocar o board e a aula está toda preparadinha e montada lá para a atividade que vocês vão fazer. Tá? Então, o livro basicamente é esse. Então, o que vocês vão fazer aqui comigo hoje é calcular a primeira estimativa para o TAM de sua empresa. Tá? O TAM, vocês vão descobrir o que é daqui a pouco. Tá certo? E vocês vão fazer a primeira estimativa hoje de custos, receitas e lucro. Ah, mas eu estou inseguro. Não tem inseguro. Eu quero o número hoje. Os números. Tá? Se vocês não conseguirem chegar no número pelos dados pela forma como eu vou falar que vocês podem chegar, vocês vão inventar. Vão inventar fazendo uma conta, uma regra de 3 em cima de uma estimativa que seja razoável. Tá certo? Só que todos têm que terminar com números hoje. Então, por isso que eu coloquei que é importante a participação efetiva e é importante efetivamente trabalhar durante a aula de hoje. Não é ficar escutando, vendo outra coisa, com outros sites abertos, enfim, nada disso. Vamos focar aqui e fazer conta, tá certo? Conta.
Inclusive eu coloquei, né? Eu coloquei aqui uma provocação, né? O título da aula ele é um título provocativo, né? O cliente existe. Eles são muitos, tá? Porque muitas vezes as pessoas criam negócios que nem sabe se tem cliente, se tem quem compra, é tudo na base da intuição. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou nas minhas palestras de empreendedorismo, né? Assim, eu sempre fui muito empreendedor e eu entrei em um negócio em 2001, 2002, que foi a maior furada, assim, todo mundo ri muito quando eu conto isso nas palestras, tá? Mas, por incrível que pareça, assim, eu criei avestruz, entendeu? Gastei uma grana criando avestruz, assim, e eu não vendi, assim, nenhum ovo, certo? Nenhum ovo de avestruz. Então, foi um negócio, foi um agronegócio, né? Eu não tinha experiência, né? E o meu sócio também não. E a gente se deu muito mal, tá? Ou seja, foi a primeira experiência que eu tive no empreendedorismo. E, por incrível que pareça, né, também eu tenho essa historinha para contar. Sempre que eu vou começar essa parte de contas, eu falo isso porque você veja que é um aprendizado duro, mas é um aprendizado, né? O meu ex-sogro, ele sempre trabalhou com fazenda, sempre gostou muito de terra e tudo, e eu nem dei muito ouvido a ele, né? E quando eu contei para ele que eu ia fazer, ele disse assim, a primeira pergunta que ele fez, vai vender para quem? Certo? Eu lembro que ele falou isso na mesa e eu fiquei puto. Certo? Por quê? Porque eu estava focado, decidido que eu ia fazer, e eu fiz, e me ferrei. Se eu tivesse escutado a pergunta dele, eu tinha feito conta, entendeu? Eu tinha feito conta, eu fiz algumas contas, a gente fez algumas contas, mas a gente não fez a conta que é exatamente a que vocês vão começar a fazer hoje, tá? Que é uma estimativa, tá? De qual é o tamanho do meu mercado alcançável, tá certo? Uma estimativa. Tá certo? Eu não vou conversar aqui especificamente sobre o negócio do avestruz, tem planilha, tem um monte de coisa, mas foi um erro cometido lá atrás, né? E evidentemente que 15 anos depois, eu dando empreendedorismo, eu tenho que falar do erro, né? Eu preciso falar do erro para que vocês, né, tendo essa aula e assistindo essa aula, vocês não cometam o mesmo erro, né? Cometam outros, assim, né? Não tem... Então, certamente, assim, eu vou estar deixando de falar alguma coisa importante, isso faz parte do processo, mas é importante que vocês, de repente, nunca esqueçam desse recado, né? Então, por isso que eu coloquei o título da aula assim, né? A gente está no módulo 4, né? E eu coloquei assim, né? O cliente, além de colocar essa frase provocativa, né? O cliente existe, eles são muitos. Eu coloquei aqui as primeiras contas que param nela, tá? Que os que fazem param nela. Isso aí vocês podem consultar. Se vocês conhecerem empreendedor, se tiver pai, irmão, mãe, tio, empresário, empreendedor, pergunte. Quando você começou o negócio, você fez as contas? Aí tem gente que vai dizer assim, eu fiz. Tá? Mas conta e o negócio como um todo, não faz só uma vez. São várias vezes, é um processo interativo. Tá? É um processo interativo. O empreendedorismo, ele é um processo interativo. Tá? Eu já dei aula de cálculo numérico, né? Eu gosto muito de lembrar daquele método, os métodos numéricos para achar a raiz de equação, né? Que você dá método da abscissão, que você dá um chute no meio, aí fica procurando, testando, e depois vai dar um outro chute a partir da nova resposta. Então, esse processo interativo, tá? Numérico que vocês aprendem na engenharia, ele é um processo aplicável a negócio, aplicado ao empreendimento. Então, essas contas que a gente vai fazer hoje, não adianta ficar nervoso, não, porque eu não sei fazer. Sabe sim, fazer conta vocês sabem, entendeu? Então, a conta que a gente vai terminar a aula hoje vai ser perfeita? Não, claro que não. E não é a primeira não, vocês vão corrigir amanhã, vão corrigir depois, vão corrigir daqui a um mês, vão corrigir depois que terminar o curso. O importante é saber fazer a conta e saber da importância da conta. Esse aqui é o recado principal aqui do processo hoje, tá? Então, vamos aqui para o board, né? Deixa eu ir para o board aqui com vocês agora. Deixa eu mudar aqui a tela e ir lá para o board. Estou aqui no board, está montado, né? Eu vou passar aqui o link para vocês agora. E vocês aqui já mergulham comigo aqui de uma vez aqui no board. Aí dele a gente
vai sair para ir para site, fazer pesquisa, essas coisas, mas agora, por enquanto, podem vir aqui para dentro do board no link que está no chat. Eu estou esperando aqui. Quando vocês entrarem aqui, eu já tô vendo, como sempre, né? Então já apareceu aqui, o Gabriel já está aqui, João, enfim, estou vendo aqui todo mundo aparecendo, né? Maravilha, vamos lá. Os que estiverem entrando já podem ir dando uma olhada aí, tá? Eita, eu esqueci aqui o aprendizado da aula de hoje, eu deixei o da aula passada ainda, tem algumas coisas erradas aqui, tá? Eu vou até colocar aqui, vou até apagar para vocês não se sugestionarem aqui com coisas que foram resquícios da aula passada, tá? Então, imagino que todo mundo já tenha entrado, né? Então, vamos lá. Direto aqui ao assunto, ó. Como sempre, né? Eu fiz aqui um plano de aula, né? Fiz um plano de aula. Então, a gente tem 3 etapas na aula, tá? O empreendedorismo disciplinado, eu vou passar assim rapidinho as 24 etapas para uma startup bem-sucedida, que é aqui no board mesmo, tá? Depois, vocês vão fazer uma atividade usando um site, que eu vou passar para vocês um só, tá? Podem melhorar depois usando outros sites, tá? Eu coloquei aqui sites DataViva e IBGE como uma referência inicial, mas vocês vão ver que a conta é depois com vocês, tá? E no final da aula, havendo tempo, tá? Eu vou pedir para que algum de vocês ou algum grupo de vocês apresente para mim os números para a turma toda e como foi que chegou a esse número, tá? A forma que chegou esse número pode ser, inclusive, assim, tosca, mas é preciso ter um número, uma conta tosca de qualquer jeito, porque é um número. É melhor ter um número, ter uma conta tosca, do que não ter número, não ter dado, tá? Então, a sequência aqui é essa, tá bom? Deixa eu vir aqui para... A sequência é essa, vocês estão vendo aqui em cima, né? Como sempre. Então, aqui, referência e material da aula. Se vocês entrarem aqui, é um link para o site da Amazon, tá? Para o livro. Vocês não precisam acessar o livro agora, não precisa nada disso agora, tá? Não dá tempo, tá? Não dá tempo. Quem fez essa disciplina comigo há 2 anos, 3 anos, basicamente esse livro era o meu guia do começo até o final. Só que eu estudei por muitos outros livros e eu montei um método que é o melhor de tudo que eu estudei, tá? É o melhor método do mundo? Não sei, mas para mim é o melhor. E eu quero deixar um pouco desse recado para vocês aqui na aula de hoje também. Percebam que isso é uma coisa que eu falo repetidas vezes. Tem coisas que eu falo repetidas vezes, não é porque eu estou ficando muito velho assim, não. É porque eu preciso que vocês entendam, certo? Eu preciso. Então, aqui, ó. Eu trouxe aqui somente o texto da nossa proposta de valor, tá? Que foi uma pergunta que me fizeram no bate-papo da aula passada. Isso ficou... Eu tinha feito uma promessa de passar uns textos para vocês, eu não passei o texto, mas todo mundo, eu acho que já se desenrolou nesse texto. E aqui tá qual é o texto da proposta de valor, como que se monta ele, certo? Eu já tinha falado isso numa aula, só que teve gente com dúvida na aula passada e eu trouxe o texto e eu coloquei aqui. Mas eu não trouxe aqui para repetir a aula passada. Eu trouxe para mostrar a vocês que método é método. Eu sou rigoroso com método, em alguma medida. A gente vai falar sobre isso. Mas aqui, veja, nossos produtos e serviços ajudam segmento de clientes que desejam essas tarefas através de alguns verbos aqui. Disso não vou repetir, porque o trabalho que vocês estão fazendo, já fizeram, né? Qual é o foco hoje? Esse cara aqui, ó. O que é isso aqui? Ajuda quem? Segmento de cliente. Tem cliente? Quantos são? Então, o foco da aula de hoje é nesse cara aqui, no segmento de cliente. Tá certo? E como foi que eu estruturei o processo da aula hoje para vocês aqui? Vamos aqui para baixo comigo. Tá? Então, o que é que tem aqui? Os 24 passos para uma startup bem-sucedida. O livro do MIT. Certo? É verdade que vocês são alunos da UFAL e eu sou professor da UFAL, tá? E este curso aqui é tão bom quanto do MIT. Botem isso na cabeça, tá? Porque eu me baseei não só nesse livro, quanto em muitos outros, tá certo? Então, e eu trouxe isso aqui para que vocês entendam, né? Eu quero que... Não vou ler esses caras agora, tá? Não vou ler todos esses caras agora.
vocês vão entrar etapa 0, etapa 1, etapa 2, 3, 4, até a 24, e vocês são inteligentes o suficiente para localizar essas 24 etapas no curso que eu estou dando para vocês. Tá certo? Então, é com esse nível de detalhe? Não. É com nível de detalhe, esse nível de detalhe? Não. Tem inclusive mais coisa do que está no livro. Só que é direcionado de uma forma diferente. Então, aonde é que eu quero chegar com isso que eu estou falando? Eu quero chegar ao seguinte, gente. Ele colocou, esse título do livro é muito inspirador para mim. Por quê? Empreendedorismo disciplinado. Disciplinado requer disciplina. Disciplina remete a método. Usem um método. O método pode ser o do MIT, esse que eu estou oferecendo para vocês. Procurem sempre um método, porque sempre que a gente usa um método, tá? A gente está mais próximo, a gente está usando métodos que alguém já criou, que alguém já desenvolveu, que alguém já validou. Inclusive, vocês podem criar o próprio método depois que vocês estudarem 1, 2. O meu objetivo aqui não é que vocês terminem esse curso, certo? E empreendam e depois saiam por aí dizendo, não, o método que o Seton me ensinou, não vou ganhar muito com isso, certo? Então, o que eu quero é que vocês entendam a importância do método. E outra coisa que eu preciso, né? Quando a gente está numa relação professor-aluno, é da confiança de vocês em mim, certo? O que é? O método que eu estou dando tem início, meio e fim, e eu estudei pra caramba para montar este curso para vocês, tá certo? Então, vocês vão pegar o livro, depois, quem quiser comprar esse livro do MIT e outros todos, que eu tenho vários aqui, tá? Comprem, leiam, questionem, diga que, eita, o Seton não falou isso, eu não falei, eu não vou ter tempo de falar tudo aqui para vocês, tem coisas que eu não sei, inclusive não vou falar o que eu não sei. Beleza? O que é importante é sinceridade e clareza. Agora, é importante também confiança. Façam o que eu estou orientando vocês a fazer. Por quê? Vai levar vocês adiante. Tá bom? Então, aqui tem, ó. Eu vou passar aqui só no início, tá? Etapa 0, começando. Etapa 1, segmentação de mercado. Etapa 2, selecione o mercado cabeça de praia. O livro é muito divertido. Tá? Então, ele faz uma comparação assim com uma guerra. Assim, o cara quando chega para dominar alguma terra, né, ele chega pela praia. Tá? Então, você precisa dominar um pedacinho. É o que ele chamou assim, vamos dizer assim, de cabeça de praia, que eu vou começar dominando isso aqui. Depois que eu tiver dominado isso aqui, eu vou para o próximo. Eu dou um passo a mais, e aí eu vou dominando o processo um pouco mais. Então, o segundo passo é selecionar um mercado cabeça de praia, tá? Por isso que tem esse nome cabeça de praia, por causa disso, tá? A etapa 3 é construa o perfil do usuário final, tá? Vocês fizeram isso? Sim, fizeram. Vocês construíram um perfil de um cliente, não seria bem um usuário do produto que vocês ainda não têm, vocês estão mapeando. Eu fiz de uma forma diferente dele. Mas depois que vocês forem ler o livro, forem estudar qualquer livro, vocês vão perceber que os passos meus desse livro e de qualquer outro livro podem estar ligeiramente invertidos, trocados, porque é um processo interativo onde a gente precisa usar a criatividade e a inovação, certo? Não é, depois que a gente terminar esse curso aqui, baixar a cabeça e implementar todas as aulas que eu dei exatamente como elas são, e com isso vocês não têm garantia nenhuma de que o negócio vai dar certo. Por quê? Porque é um método. Se aplica todo mundo, se aplica tudo? Não, mas tem um monte de coisa aqui que vai se aplicar a muita coisa. Tudo que eu trouxe de teoria, de empreendedorismo está aqui, está nas aulas gravadas, vão ficar aí para vocês, enfim. Então, calcule o tamanho do mercado alcançável, TAM, para o mercado cabeça de praia, tá? Eu vou dar um pulinho aqui só no item 5, porque o item 6 é o nosso próximo módulo, basicamente. E vocês podem, depois dar uma passada nisso, não vou ler esses 24 pontos, senão a gente vai perder o tempo todo aqui. Etapa 5. Trace o perfil da persona. Eita, o Seton colocou a persona no primeiro passo. Gente, não importa. Vocês podem voltar lá depois e refazer o perfil da persona de novo, tá? A gente está mapeando um processo iterativo, a gente está conhecendo, está pisando é como se a gente estivesse pisando no terreno para conhecer o terreno, para poder dar os próximos passos, tá? Então, aqui tem
para o mercado cabeça de praia. Então, ele tem uma sequência própria dele, que tem um outro detalhe importante do livro, é que o MIT, tá, é um centro, né, uma universidade, um instituto, na verdade, de tecnologia. Então, todos os exemplos e propostas que ele traz no livro são sempre ligados a software, hardware, a combinação dos dois. Sempre de tecnologia, tá? Ou seja, quem comprar esse livro, certo? Achando que esse livro aqui serve para todos os negócios do mundo e vai ficar rico se comprar o livro, não estou dizendo isso, nem o cara diz isso no livro, tá? Mas para empresas e negócios de tecnologia, ele se adequa muito à realidade deles lá, tá? Tem muito a ensinar? Tem. Claro que eu estudo e sigo por eles, né? Mas eu adapto, a gente tem que aprender com o externo, né, e adaptar a nossa situação, ao nosso mercado local. Tá? Pessoal, estou empolgado aqui, como sempre, falando muito. Se vocês quiserem fazendo pergunta, comentário, o chat aí está livre, tá? O microfone também pode abrir aí e começar. E conversar, tá? Então, deixa eu voltar agora aqui para o meu board aqui, deixa eu voltar aqui. Então, eu coloquei aqui, ó, aqui em cima, isso aqui são os insights iniciais do capítulo do livro. Nesta etapa, você usará grupos demográficos a partir do perfil do usuário final para determinar quantitativamente o tamanho do seu mercado de praia. Tá? O que está aqui é inspirador, tá certo? É para analisar, ver o que é que vocês de fato têm agora, com tudo que a gente construiu, e procurar o número. Os grupos demográficos é um caminho. É o caminho, inclusive, que eu vou começar a seguir com vocês na ferramenta que eu vou mostrar. Então, o outro, usará o tamanho do mercado para determinar se precisa segmentá-lo mais para ter um mercado cabeça de praia com um tamanho mais adequado. Ou seja, existe um tamanho de mercado cabeça de praia, vamos dizer assim, mais adequado. Qual é esse tamanho? A gente vai ver isso na próxima aula. Por enquanto, a gente vai fazer conta. A gente não vai se preocupar agora com qual é o tamanho adequado, até porque é adequado para cada negócio, tá? Então, ele diz que o cálculo do TAM é a conquista, é o teste fundamental que vai provar que você está indo na direção certa, tá? Então, tem algumas dicas, tá? Que também eu acho bem importantes, eu li isso aqui, tá? Começar com uma análise de baixo para cima, tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui. Tem gente que está com o negócio ligado à própria universidade, tá? Para, tipo, o perfil de cliente é universitários. Começa fazendo as contas pela UFAL, tá? Pensa, quantos alunos tem? Quantos alunos tem? Tem, sei lá, 12 mil, 13 mil, 15 mil alunos. Mas é só para exatas. Então não é 12 mil, tem 13 mil, é um número menor. Desse número, quantos vão comprar? Quantos têm a idade da persona que eu defini? Então, tem uma série de contas para fazer para chegar no número. Tá? É essa conta que eu quero que vocês façam. De baixo para cima, o que ele coloca é: comece por algo que você conhece e depois você faz uma análise de cima para baixo, tá? Olhando relatórios, olhando dados, olhando informações como essa que eu vou passar para vocês aqui, o site do DataViva, tá? E depois de tudo, à medida que a gente for aprofundando, tem esse outra informação aqui, ó. De quantos usuários finais são transformados em clientes que de fato vai mostrar o dinheiro, vai comprar. Tá? De quantos finais? Então a gente faz uma estimativa. Quantos realmente vão comprar? Você está vendendo num preço adequado àquele público? Aquele público tem uma renda que permite você vender o produto que você quer vender para eles? Tá? Quando ele fala mostre o dinheiro, né? É uma coisa assim, para ser bem assertivo, né, na frase, tá? Inclusive é uma tradução, né, do inglês, né? Isso aí. Mas o que ele quer dizer é quantos de fato vão comprar, podem e vão comprar o produto que você tem para vender. Tá certo? Então, basicamente, o início era isso, tá? Eu vou dar uma sugestão para vocês, além dessas que eu já dei. O que é que vocês vão preencher? Tem 4 mapas mentais aqui, tá?
existe uma coisa que eu sempre falo lá na administração, que é análise de cenário. Nunca esqueçam em fazer análise de cenário na vida de vocês para qualquer coisa que vocês forem fazer. E quais são os cenários possíveis? Sempre, na vida, para qualquer coisa. Pessimista, moderado e otimista. No empreendedorismo, a gente chama o pessimista, assim, o mais pessimista, de conservador, tá? E o moderado, de moderado mesmo, e o mais otimista, de arrojado. Ou seja, o cara arriscou muito, tá? Então, no empreendedorismo, né, e nos negócios, tem a máxima de que tanto maior o risco que você assuma, maior a probabilidade que você tem de ganhar ou de perder. Empreendedorismo envolve risco. A vida envolve risco, tá? E aí, Setão, qual é o meu... O que é que eu faço o quê? Em qual dos casos isso aí é de cada um. Tem gente que é mais pessimista, tem gente que é moderado, tem gente que é otimista, tem gente que pode ser arrojado, tem gente que não pode. E aí o mundo é feito dessa heterogeneidade toda, tá? Então, vocês vão calcular primeiro o TAM inicial, aí vão colocar 3 números, tá? Um para cada um aqui. Aí eu vou colocar aqui, vou dar um chute qualquer aqui, tá? Sei lá, 10 mil pessoas. Esse número é totalmente chutado, gente, não tem nenhum compromisso com a realidade, tá certo? Então, 10 mil pessoas, um moderado, eu vou colocar aqui 20 mil pessoas, tá? Ou 20 mil pessoas físicas, se o cliente for pessoa física, ou 10 mil empresas, tá? Eu vou até colocar isso aqui porque é sempre interessante a gente ser claro, né? Então eu fico sempre falando de pessoa física e jurídica o tempo todo. Pessoas físicas ou jurídicas, né? É importante porque veja que tem a ver com o modelo de negócio, que eu falei na aula passada, tá? Então, e o mais arrojado é que o meu mercado é de 100 mil pessoas. Eu fiz as contas e eu tenho certeza que a minha estimativa para o tamanho do mercado, tá? Vou colocar aqui 100 mil pessoas. Tá? Também a mesma coisa aqui, vou copiar e colar aqui para não deixar a atividade para depois, né? Senão eu não faço. Vou colocar aqui logo. Não vou repetir isso nos próximos mapas mentais, né? Porque vocês já entenderam a ideia. Mas aqui é o quê? Estimativa de custo por seu produto principal. Já fizeram o Canvas de modelo de negócio? Não deu tempo. Mas vão chutar aqui um valor. Eu vou vender curso online? Vou vender curso online. Quanto é o custo? Quanto é o meu produto mais caro? O meu produto mais caro é tanto. Eu acho que eu vou gastar quanto? Então, façam a conta chutada, a estimativa. Tanto melhor, o chute melhor. Mas eu preciso somente de mais 3 números aqui, tá? Então, aqui é o quê? Aqui eu estou falando de... Vou colocar aqui custo, tá? Aqui eu estou falando de tamanho de mercado, tá? Eu vou colocar assim até aqui. O TAM aqui não é tamanho de mercado, não, mas eu vou colocar aqui. Tamanho de mercado, tá certo? E o que é que eu fiz mais à frente aqui? Eu fiz aqui estimativa para o preço final. Preço do produto ou serviço. Preço. Preço é o quê? Por quanto eu vou vender, certo? Vocês são engenheiros e sabem muito bem que se a gente vender por um preço menor do que o custo, a gente ferrou tudo, né? Ou seja, dentro do preço vai ter que estar a minha margem de lucro, vão ter que estar os impostos, tem uma série de coisas que tem que ser envolvidas no preço. Mas aqui, vocês não sabem isso ainda, não fazem a estimativa correta, mas vocês vão sim fazer uma estimativa em relação ao preço do produto, tá certo? E por fim, vocês vão fazer uma estimativa. Eu coloquei aqui, na verdade, eu coloquei preço aqui, mas é uma estimativa. Eu vou colocar assim aqui. Estimativa não é o preço final, é estimativa de faturamento. Faturamento, tá? Lembrando, pessoal, que faturamento é diferente de lucro, tá? Faturamento é diferente de lucro. Eita, falei igual Cebolinha agora aqui. Tanto ver o Cebolinha aqui com meus filhos. Faturamento é diferente de lucro, certo? Faturamento é tudo que entrou no caixa da empresa. Tira todo o custo para produzir o produto, tira os impostos, tira todas as despesas e ficou com o que se chama de lucro. Do lucro ainda tem o imposto de renda, tá? Então,
do lucro, assim, todas essas continhas têm que ser levadas em consideração, tá bom? Então aqui faturamento. Faturamento é o quê? É multiplicar esses números aqui, gente. Quantas pessoas, veja, quantas pessoas aqui é a estimativa um dado importante. Aqui é tamanho do mercado, né? Total, que o alcançável, eu vou colocar assim, vou colocar aqui também porque eu precisava fazer essa explicação também. Existe um tamanho do mercado total possível, né? Possível é assim, é o meu público-alvo inteiro, tá? Tem aqui, vamos dizer assim, 20 mil pessoas, só que eu não vou... tem 100 mil pessoas no mercado, só que normalmente se faz uma conta assim, 1%, 0,5% de todo mundo que faz parte ali. Varia em função do negócio, do produto, mas em cima do valor total se faz uma estimativa de quantas pessoas daquele público vão comprar, tá? Então, nem todo mundo que você mapeou é o público que vai comprar, né? Tanto mais vocês consigam isso, mais sucesso vocês vão ter na empresa de vocês, tá? Então, quase não vai sobrar tempo para vocês fazerem as contas, né? Mas eu preciso passar aqui o site para vocês, que é um site de referência. Repetindo, pessoal, é uma aula só. Podem clicar nesse site, esse site que vocês estão vendo aqui na tela. É um dos sites assim que tem dados mais estruturados, né, do Brasil, tá? É o DataViva. Então, ele diz aí que é a maior plataforma de visualização de dados sociais e econômicos do Brasil, totalmente aberta e livre. Pessoal, quem daqui já conhecia? Se alguém já conhecia, coloca aqui no chat, tá? Só para eu ter uma noção assim do alcance, né? Deixa eu voltar para cá, peraí que tem gente fora da sala aqui. Podem entrar aí, pessoal. Eu vou fazer só uma conta rápida aqui, tá? Ó. Inicia uma pesquisa, tá? Inicia uma pesquisa. Então, ele coloca aqui o perfil, né? Eu nunca mais tinha entrado nessa plataforma. Ele coloca aqui o perfil. Ó, identifique... Deixa eu aumentar aqui, dar um zoom aqui para vocês. Assim, mas vocês estão todos aí na mesma página que eu, porque vocês podem acessar do computador de vocês, né? Então, empreendedores. Identifique o perfil econômico e as oportunidades de negócio de uma região. Tá? Uma região, estado, país, né? Agentes de desenvolvimento. Avalie a criação de políticas de desenvolvimento de acordo com a localidade. Estudantes e profissionais. Descubra informações sobre emprego disponíveis, renda por ocupação e curso, tá? A primeira vez que eu usei esse site tem pelo menos uns 5 anos. Já usei, inclusive, em trabalhos que eu orientei de TCC, né? O Adelmo, na época, ele utilizou essa base de dados aqui para a gente concluir muitas coisas, né? Em relação à parte mais econômica do processo. Então, aqui, ó, eu vou clicar aqui em empreendedores, tá? Então, ele coloca uma série de perguntas que vocês podem fazer aqui dentro, tá? Talvez não seja o melhor exemplo, tá? Ó, quais localidades que mais importam o produto P? Quais os produtos mais próximos da estrutura produtiva da localidade Y, tá? Eu não vou fazer isso, eu não vou entrar numa dessas aqui, porque eu acho que com as informações que vocês têm, não é suficiente, mas depois vocês podem... eu vou fazer somente um teste aqui, né? Eu vou pegar aqui, ó, estudantes e profissionais, tá? Vamos imaginar que o produto de vocês seja para estudante, tá certo? Eu quero colocar aqui, ó, quais os cursos de nível superior oferecido na localidade Y, tá? Eu vou colocar essa pergunta aqui, tá? Vou selecionar essa primeira. Vocês podem selecionar outra qualquer aí. Vou colocar avançar, tá? E aí ele traz aí São Paulo, tá certo? São Paulo, então, se quem tiver o negócio voltado para São Paulo, depois procura no estado de São Paulo. Se vocês colocarem aí qualquer estado do Brasil, ele vai aparecer dados sobre qualquer estado ou município do Brasil, tá? Eu vou escolher aqui Maceió, tá? Não sei nem porquê, mas eu vou escolher aqui, tá? Selecionar, avançar. Então, ó, esses dados, tá? Eles são, vamos dizer assim, atualizados dinamicamente. À medida que
o IBGE traga números e atualize números, informações, ele pega os dados desses lugares e traz para cá. Então, ele está dizendo aqui que há um problema com a página que eu estou tentando acessar aqui, né? Casualmente. Então, tem aqui, ele está dando os números, né? Está dando alguns números aqui. Eu vou colocar aqui curso. Deixa eu ver se ele vai abrir um outro... uma pena aqui, que o site está com problema agora nesse tipo de dado que eu estou tentando acessar, mas não tem problema não. Acontece. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar um outro dado aqui. Vocês aí veja que é um exercício de fuçar e clicar o tempo todo, tá? Salário e emprego. A lei de Murphy aqui funcionando aqui contra mim aqui. Tá? Realmente não estou conseguindo acessar aqui nada do sistema aqui. Tá? Deixa eu ver. Pessoal, alguém consegue acessar algum dado aí? Ou o problema é geral? Por favor, olhem aí. Ele está a mesma coisa. Então, o meu caso aqui, infelizmente, deu... Só sem imagem, eu acho. Tá um problema que este erro já foi notificado, a nossa equipe técnica... mas assim, falhou, mas acontece isso. Isso não tira não desmerece em nada aqui a qualidade do processo aqui, tá? Mas vocês não vai dar pra gente fazer isso agora, na hora da aula, porque a plataforma está fora do ar. A primeira vez que eu entrei nessa plataforma, ela está fora do ar. Mas assim, tem muito espaço para você. Ele consegue dizer para vocês, pessoal, assim, eu já fiz essa busca, né? Ele consegue dizer para vocês quantos alunos de engenharia tem na UFAL cursando, tá? Quantos alunos tem de engenharia numa outra universidade aqui em Alagoas cursando? Então, é impressionante o nível de capilaridade, o nível de detalhe de números que ele te dá com precisão da data que ele está mostrando aqui. Ó. Por exemplo, ele diz aqui, no caso de Maceió, que o PIB é de 21,3 bilhões em 2016, a expectativa de vida é de 72,9 anos, a população é de 1,02 milhões, o PIB per capita, o IDH por município e o SI. Tá? Veja. Oi. Eu pesquisei uma vez relacionado a essa questão dos estudantes e ele tinha uma limitação de tempo, ele estava mostrando só as matrículas até 2014. Isso. Eu não sei se tem como ajustar em algum lugar ou se ele só possui essa base de dados mesmo. Não, ele pega de várias fontes de dados, tá? Foi o João que falou, não foi? Matheus. Ele pega de várias fontes, Matheus. Ele pega de várias fontes e ele... Muitas vezes essas fontes eles fazem automático, tipo assim, o IBGE, se atualiza um dado, eles pegam da fonte automática do IBGE. Só que todo dado de qualquer coisa só sai de tempos em tempos, tá? Então, ele procura deixar sempre o mais atualizado possível. No nosso caso, a gente está em 2021, mas é melhor a gente partir do dado que a gente tenha em 2016 e fazer uma extrapolação, tá? de quanto é que vai estar agora, do que a gente partir do absolutamente nada. Tá certo? Então, essa é a ideia quando a gente vai fazer estimativa. Tá bom? Então, deixa eu abrir aqui. Eu vou pegar aqui um outro dado, que esse não vai ajudar muito vocês aqui, mas deixa eu entrar aqui no site do IBGE, porque assim, quando a gente fala de dados demográficos, né? A primeira conta que vocês podem fazer, né, é claro que pode descer. De baixo para cima tem uma conta a fazer, de cima para baixo tem outra, né? E aquilo que eu falei no início da aula, a gente vai ajustar para chegar num valor, né? Então, o IBGE, tá? Então, eu vou entrar aqui no IBGE, aqui ele está entrando no Índice Nacional de Preços, mas não é isso que eu quero. Tá? Então, ele entrou em estatísticas econômicas, porque eu estava procurando isso hoje de manhã, que eu estava ajustando umas coisas para a disciplina de avaliação econômica de projetos. Mas se vocês entrarem aqui no site do IBGE, aqui é um outro site que vai ter dados demográficos, tá? Então, podem usar dados demográficos de cima para baixo e podem fazer contas estimadas com base em qualquer informação que vocês venham a ter, que tenham tirado de qualquer lugar, inclusive da cabeça. Tá? O que não dá é para fazer uma estimativa, é para não ser razoável na estimativa que está fazendo. Tá? Então,
é isso, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu passei algumas informações para vocês. O DataViva aqui, ele tá fora, né? Eu vou tentar aqui colocar ele, mas eu vou voltar lá no board, tá certo? E eu quero que vocês façam uma estimativa, tá? Eu vou dar uma paradinha agora aqui, vou dar aí, são 18h10, né? Então a gente só tem aí mais 40 minutos. Eu sei que é difícil agora fazer tudo que eu pedi, ainda mais com o exemplo do DataViva fora do ar. Mas vocês vão fazer o seguinte, 30 minutos, tá? 30 minutos para vocês trabalharem. Pode fazer em grupo, pode trabalhar em grupo e pode trabalhar individualmente aí, cada um na sua casa aí, fazendo a conta que quiser fazer, tá? Quem quiser trabalhar em grupo, eu posso dividir em salas aqui, tá? Já podem começar, tá, pessoal? Podem começar. Quem estiver trabalhando em grupo e quiser ficar numa sala única, aí pode me avisar aqui no chat, que aí eu boto vocês em uma sala, tá? Na verdade, eu acho que já dá até para eu fazer aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu criar aqui umas salas simultâneas. As salas podem ficar vazias. Assim, nem todo mundo pode entrar tem que entrar nas salas, tá? Mas eu vou abrir aqui 10 salas, tá? E eu vou dizer assim, permitir que os participantes escolham a sala. Pronto, é esse modo aqui. Vou criar as 10. Quem tiver em grupo, combina um com o outro aí pelo WhatsApp ou por aqui mesmo, né? Pelo chat aqui, que dá para fazer o chat no Zoom no privado, e vai fazer as contas junto, tá? Então, criei, atribuí a todas as salas aí, tá? Atribuí aqui, tá? Então, vamos trabalhar, pessoal, aí, tá? Qualquer dúvida, podem me acionar. Podem copiar e colar, pessoal, a minha sugestão. Pode copiar e colar aqui o material dessa aula de hoje lá no board individual de vocês, tá? E podem trabalhar no board individual. Não precisa trabalhar todo mundo aqui nesse board e colocar dados aqui, tá? Cada um trabalha no seu cantinho lá no seu board. Eu queria só fazer um alerta, né? Eu recomendo que os boards individuais sejam compartilhados somente comigo, tá? Porque eu já tive um probleminha na disciplina de administração, que eu estava fazendo uma correção específica e tinha mais gente, né, no board, num board específico lá, tá? Mas então, os boards individuais só compartilhem comigo, tá? Eu sugiro. A menos que queira compartilhar e a pessoa vai ter acesso a tudo que eu escrever, que você vai escrever para mim lá também, tá? Os boards em equipe não, pode deixar compartilhado com muita gente. E para reforçar, lembrem que os boards que vocês criam, nem eu tenho acesso, a menos que vocês me compartilhem diretamente comigo. Tem gente que está com receio de criar um board e deixar o board aqui porque as pessoas vão ver. Não vão ver, só vão ver se você compartilhar, tá? Ou se na hora que você criar, você disser que quer compartilhar com o time. Ele pergunta lá, quer compartilhar com o time? Então é isso, pessoal. Bom trabalho aí. Eu vou dar uma saidinha aqui de 5 minutos, né? Para pegar uma água e já volto. Pessoal, mais uma informação aí para vocês que eu esqueci de falar, mas aqui embaixo, lá no nosso board, aqui é onde eu estou mostrando aí para vocês, ó, tem duas figuras do livro, duas imagens do livro, que ele explica, né, ele fala o exemplo do TAM, um exemplo de tamanho do TAM, tá? E aqui embaixo, na outra figura, é outra imagem do livro que eu trouxe, ó, que tem o cálculo do TAM para o mercado cabeça de praia da Sensible Technologies. Tá? Aqui é o exemplo que ele dá, como eu falei para vocês, ele fala o tempo todo de empresas de tecnologia.
tá? Até porque o curso de empreendedorismo lá do MIT, ele é feito com as empresas mesmo incubadas e que trabalham lá, e muitas vezes negócios começam dentro da disciplina deles lá, né? Pelo que ele coloca no livro, tá? Então aqui, ó, essa tabelinha pode ajudar também vocês a entenderem um pouco melhor aí o processo que eu comentei. Tá? Então, pessoal, voltaram todos aqui na sala comigo agora, de novo. Alguns eu vi que agruparam aqui. Então, pessoal, por favor, falem aí no chat aí se tá todo mundo me ouvindo, se já chegou todo mundo aqui de volta na sala principal. Estou aqui, professor. Tá, maravilha, maravilha. Fernanda, Luiz, Lisandra, enfim. Então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Tivemos um pequeno problema, uma intercorrência aí lá com aquele site do Data Viva, né? Falta bem pouco tempo aqui para encerrar a aula de hoje. Eu queria só, antes de abrir aqui para vocês falarem alguma coisa ainda hoje, né? Eu queria só mostrar esses dois materiais aqui que eu trouxe da nossa aula 11, tá? Vocês não vão... Acho que vocês não vão lembrar disso, mas eu coloquei lá na nossa aula 11, esses dois quadros que estão aqui, tá? Esse quadro que está aqui em cima, eu coloquei aqui, ó, estrutura de custos da empresa, né? Isso aqui, o que está do lado esquerdo, né? É o projeto do empreendimento. Apresentação da empresa, apresentação dos sócios fundadores, descrição do produto ou serviço, segmentação de cliente. Isso aqui vocês escrevem no formato de um relatório que vai ficar fácil depois que vocês preencherem o canvas de modelo de negócio da última aula, tá? Basicamente é transformar post-it em texto curto, objetivo. E assim a gente vai ter um pequeno projeto do empreendimento. Nesses 13 pontos, tem 2 pontos, que é o 9 e o 13, que eu coloquei assim em bold amarelo, que são os 2 pontos que está diretamente envolvido número, tá? Fontes de receita e precificação, que a gente não viu isso ainda, né? Vocês vão, é um processo em si, né? E a estrutura de custos da empresa, que é uma das caixinhas lá do Canvas, tá? Mas observe que existe isso aqui, esse projeto do empreendimento, ele praticamente vem todos de um Canvas de modelo de negócio, de um BMC, que é a atividade que vocês estão fazendo. E o que está aqui do lado, aqui, né, desse lado aqui, é um plano de negócio. Um plano de negócio é diferente de um modelo de negócio, tá? Como eu falei, tem gente que para vender diz, não existe mais, ninguém faz mais plano de negócio. Faz sim, tá? O cara diz isso que é para ele poder vender algum outro produto ou outra coisa. Faz sim, tem que ter. Todo investidor, ele vai precisar disso, e não é só investidor, tá? Eu estava conversando hoje um pouco com o João, logo no comecinho, antes de começar a nossa aula. Eu tô montando com vocês um projeto para que, entendo um edital para captação de recurso, vocês tendo feito o projeto da disciplina todo comigo, vocês vão estar praticamente com um projeto para submeter a um edital qualquer para captação de recurso, pronto. Mas esse não é o assunto da aula de hoje. O que eu trouxe para cá esse plano de negócio pelo seguinte: tudo que está em amarelo aqui no plano de negócio envolve número, mercado-alvo, tamanho de mercado, plano de vendas, tá? Como que eu vou atingir o mercado que eu me propus a atingir, finanças, projeção de venda, orçamento de despesa, fluxo de caixa, investimento solicitado, se você for apresentar isso aqui para algum investidor, né, buscar recurso, ou para algum edital, normalmente ele pede essas contas.
projeção de receita, ativos e passivos e análise de break-even, que é uma coisa que eu não vou falar aqui, é ponto de equilíbrio que eu dou lá em avaliação econômica de projetos, tá? Mas basicamente eu coloquei aqui, tá? Isso aqui é de um livro, tá? Chamado How to Write a Business Plan. Se vocês digitarem como eu fiz no Google, que eu não achei exatamente o livro que eu me inspirei para pegar fazer esse roteiro, mas aqui na Amazon tem aqui, ó, vários livros, tá? Como escrever um plano de negócio, tá? Vários. Como eu falei, não pode perder tempo. Qual é o livro que eu vou pegar? São vários, inclusive com o mesmo título, tá certo? Então, eu escolhi um, trouxe para mostrar a vocês aqui, tá? Então, qualquer um daqueles outros vai ser uma pequena variação em cima disso aqui, com um detalhe a mais, um detalhe a menos. Então, eu estou falando isso para vocês não perderem muito tempo escolhendo método, qual livro, botar a mão na massa e fazer, tá? E à medida que as dúvidas forem surgindo, vocês vão buscando os livros, vão tirando outras dúvidas, tá? Então, eu quis mostrar isso aqui para vocês, para mais uma vez mostrar que tem um caminho, tem uma sequência, uma coisa que eu estou continuando aula a aula, montando um Lego com vocês, tá certo? Então, praticamente já terminou aqui o nosso tempo de aula. A minha sugestão, se vocês concordarem aí, né, é que a próxima aula, né, a aula de quinta-feira, a gente comece com as contas de vocês, com as estimativas que vocês fizeram, tá? Que a ideia era que tivesse um tempinho hoje para a gente fazer isso, só que acabou também não dando, eu tive um problemazinho com o Data Viva lá. O que é que vocês acham? Todos de acordo? Todos de acordo aí em começar a próxima aula? Nem todo mundo vai precisar apresentar nada, tá, pessoal? Só que quem tiver feito a conta, né, pode começar a próxima aula dizendo como foi que fez a estimativa. Por mais simples que tenha feito, pode trazer para a gente a estimativa, a gente em grupo, a gente inclusive pode propor estimativas melhores em cima da estimativa que determinados grupos aqui podem propor no início da próxima aula. Tudo bem para vocês assim? Combinado? Fernanda aqui, tudo certo? Tudo bem? Então, é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, colocar aí no chat? Pode colocar, viu? Assim, sempre as dúvidas são importantes, né? Para que vocês também não esqueçam, né? Não precisa fazer agora. Pessoal, aqui o feedback para mim, vocês já entenderam aqui, vocês estão em empreendedorismo, vocês sabem como o feedback é importante, tá certo? Quem tiver aí mais 5, 10 minutos, continua aqui, coloca aqui essas reflexões sobre a aula de hoje, dicas, sugestões, alguma coisa que possa melhorar, enfim, vocês já entenderam, já estão cansados de saber dessa parte aqui. Beleza? Então, é isso, professor. É isso, pessoal. Um abraço aí, um abraço a todos e boa noite. Bom trabalho.